Fala nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Notícias Rubro-Negra. Aqui você fica sabendo de todas as informações do nosso Mengão de forma simples, direta e sem enrolação. E vamos para a entrevista do técnico Tite. Boa noite. Na vida, no esporte, em tudo, o equilíbrio as pessoas acham que é fácil, é muito difícil. Inclusive porque tem diferentes jogos dentro do mesmo jogo. O primeiro tempo é equilibrado, o segundo a gente teve uma supremacia muito grande e fez merecedor do placar. E quando eu falo de equilíbrio, é uma equipe que faz mais de 2 gols por jogo. E ela é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende e ela não é boa porque ataca. Ela é boa porque ela é equilibrada. Uma parte é um processo de consolidação e evolução constante, né? A gente busca isso. Ele foi no jogo de hoje também. Foi, acredito que o primeiro tempo a gente conseguiu manter uma pressão alta em muito momento muito grande. E mesmo quando eles conseguiam romper essa pressão, eles não conseguiam ter uma profundidade muito grande. Então a gente conseguia fazer o controle e baixar a linha um pouquinho e ainda assim fazer com que eles não gerassem tantas situações. Porque é uma equipe muito rodada, assim. Eles têm o costume muito de fazer assim. Eles trocaram 4 jogadores da equipe titular deles, mas botaram jogadores de extrema qualidade, Renato Augusto, Douglas Costa, Marlon veio de fora. Então tu tem ainda uma equipe com qualidade, a gente sabia dos problemas que eles poderiam causar. E acredito que a gente, encontrando o time de fazer as pressões e conseguindo organizar também o nosso processo ofensivo de fazer com que eles saíssem da zona de conforto, também conseguiu gerar superioridade. E o gramado hoje estava muito bom. Muito bom. A gente teve uma reunião também com o pessoal da Greenleaf, que faz aqui o cuidado do gramado, e eles estão fazendo um trabalho muito importante para a gente, não só para esse jogo, mas para a sequência da temporada. O que nós procuramos fazer quando a bola entrava no Rossi e subia a pressão do adversário? Ele só... Não vai falar muita coisa. Tem mais jogo contra eles no ano. A gente estuda o adversário e procura sempre o adversário que a gente for encontrar pontos que a gente possa explorar. Todos os atletas do Flamengo estão disponíveis para a seleção brasileira. Eu não dou o direito absolutamente nenhum, enquanto técnico, de restringir. Sabe por quê? Porque é uma forma de ascensão profissional, de valorização, de objetivos, de crescimento. Eu não tenho absolutamente esse direito. Que faça a escolha que deva escolher de uma forma mais justa. E me permita estar em confidência, né? O Bruno está balançando a cabeça quando o Juan falou assim, ó, eu estou saindo e tal, e uma despedida legal. Ele falou, ó, vou estar com alguns de vocês. Eu falei para ele, leva todo mundo. E estou falando de coração, sim, porque isso é reconhecimento profissional. E o Flamengo dá condições da gente, fora os atletas que forem, a gente ter peças de reposição, ou é garoto que está surgindo, é peças de reposição que são contratadas, porque é a lei do jogo, é assim. A gente tem variações, a gente trabalha variações e opções. E aí, de acordo com a temporada também que for andando, a gente não tem só uma carta na manga. A gente pode usar diversas situações de acordo com o que o jogo pede. Vitor Hugo, a entrada dele foi essa característica. Aí trouxe um jogador de articulação meio-campista pelo lado, que arrasta, que tem passe e que tem chegada na frente também, como mais um meio-campista do lado, com essas variações. Não só zagueiro, mas em outras funções, porque existem uma série de jogadores selecionáveis e o Flamengo tem que ter a responsabilidade de antecipar, e está aí o Bruno, está aí o Luiz, antecipar situações. Por quê? Porque a gente tem que ter jogadores de qualidade e um plantel. Esse é o ônus de uma equipe com o tamanho do Flamengo. Por isso, dele e de outros, em função disso. Mas é ele ou a base, ou vocês estão abertos a outros atletas na posição? É bom, tem que ser bom. Da parte do Gerson, acho que quem pode falar melhor é o departamento médico. Aqui eu não quero me colocar à frente dos médicos, do departamento médico, para dar uma informação verdadeira e dos detalhes dela para vocês. Não.
prefiro não comentar. É que a gente vai ficar torcendo para a saúde de todo mundo, cara, porque é a coisa que mais está acima de qualquer coisa. Na questão do Varela, o Varela é um grande jogador. O Wesley é um grande jogador. Como foi passado, a gente trabalha com grandes jogadores. A gente tem, e aí entrando também na parte tática, a gente tem um conhecimento do que o adversário faz e a gente não quer expor o atleta, mas a gente sempre bota funções que a gente acredita que eles possam fazer, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Hoje ele foi muito sólido defensivamente. Mesmo que havia superioridade em alguns momentos do lado dele e do Luiz, nosso comportamento foi o que fez com que a gente não sofresse mais. Então, a gente entender esses processos, entender também o tamanho da camisa do Flamengo para um lateral com história, a história que tem o Flamengo com grandes laterais. E aí um pouquinho de paciência, essa construção, tenho certeza que quem a gente tem vai dar conta do recado, está dando conta e vai continuar dando também, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Flamengo e Fluminense têm duas ideias muito parecidas. As duas equipes gostam da bola. As duas equipes gostam do jogo. Por vezes uma que alterna ser vertical e ser incisivo, e daqui a pouco outra joga atraindo para um lado para depois te induzir e te procurar o gol pelo outro. Mas são duas equipes que gostam de jogar futebol, quem gosta da bola. E esse lance, ele mostra, por vezes, tu faz o princípio do basquete. O que é o princípio do basquete? Muitas vezes tu roda a bola de um lado, tu roda do outro, e no rodar de um lado, no rodar para outro, tu mexe a marcação adversária e tu mexe as coberturas. Então, há um primeiro movimento, um segundo movimento, um terceiro movimento, e essa coordenação dessa sequência de movimentos, ela é muito difícil de fazer. Esse bascular um lado para o outro, porque daqui a pouco tu vai encontrar espaço de infiltração. Tu não faz isso a esmo, tu não faz isso, tu faz isso com o objetivo para infiltrar. Para o lado, para encontrar verticalidade. Nós temos, é uma equipe que ela gosta disso, por quê? Porque ela tem agudos, ela tem velocistas que tem, e tem Arrasca, De La Cruz, jogadores assistentes, Eric, Igor. O Igor se afirmando, no terceiro jogo, entrando no jogo desse tamanho, vai se afirmando, vai ganhando atletas importantes. Então, não vai fugir. Ela roda para um lado para depois ser vertical. Foi o que aconteceu nesse lance com duas equipes que gostam do jogo, gostam da bola. Tem que comemorar, tem que trabalhar e comemorar, tem que saber por que ganha, tem que saber por que a gente chegou aqui, ganhar, comemorar e depois querer ganhar de novo. Eu pego uma parte, com esse calor a gente já tinha programado. Eu particularmente queria jogar à noite, te confesso. Eu, isoladamente. Contra toda a comissão técnica. Sabe por quê? Porque tu acelera mais à noite, tu cansa menos. Então, a marcação pressão alta, tu fica com mais fresh para fazer. Mas nós sabíamos, o que nós estabelecemos? Acelera essa pressão. E nós tivemos na iminência 2, 3 vezes de fazer o gol com essa pressão alta, roubando bola com a possibilidade de conclusão. E aí, quando deu 25 minutos, e quando der 25 minutos eu vou ver se não afoga e como é que se diz? Derrete, esse sol derrete o cara. Então aí tu tem que fazer uma alternância de movimento de pressão, até porque a qualidade do Fluminense conseguia furar também, mas aí tu não pode ficar exposto, espaçado. Então vem e faz uma marcação pressão média. Então, tu tem que saber jogar nessas três pressões, nesses três movimentos. Assim como a gente joga em contra-ataque, e aí associado à pergunta antes, quem vem fazer bloco alto, nós temos velocistas. Nós jogamos com jogada de articulação e de aproximação, como foi o caso do gol da pergunta anterior que teve. Então, ela procura ter essa alternância de movimentos e de alturas de marcação. O Igor pode fazer tanto o primeiro quanto o segundo. Já havia o feito, acredito até no Flamengo ano passado e também na seleção pré-olímpica. E é o reflexo do trabalho do dia a dia dele. Trabalho concentrado, evolui, sempre procurando o melhor, e a gente fica feliz de vê-lo entrar também numa função um pouquinho diferente do que ele fez nos outros jogos e corresponder.
Afora que o Eric estava com cartão e fica numa situação exposta por vezes, e o Nico jogou muito, um motor da equipe, rodando pra caramba, então também ela serve para equilibrar a equipe e tu ter jogadores de velocidade do lado, mas para dar essa consistência quando necessário for. Não dá para comparar o Cebolinha com ele, porque são características diferentes. Um é articulador, meio-campista, e o outro é atacante de lado. Então são funções diferentes que eles podem exercer. Pode-se comparar, sim, o Matheus ao Vitor Hugo. Porém, existem prateleiras, né? O Vitor, vinha sendo utilizado pra caramba anteriormente à minha chegada, e também exercendo essa função. E também entrou bem. Então é calma para a gente moldar o atleta vai incorporando, tem um processo evolutivo dele também, sim, né? Para que possa. Aí nessas prateleiras, o Vitor, quanto tempo demorou, e hoje entrou bem, teve na iminência de fazer o gol 2 vezes. Então vai se construindo e formando uma equipe, mas ele está assim, e com calma ele vai ter a sua oportunidade também. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e seguir o nosso canal para saber de todas as informações do nosso Mengão. Tamo junto, nação!